contra a mulher e foi pelejar com os, que diz a tua Bíblia, restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu não sei se você já prestou atenção no contexto do capítulo 12 do livro do Apocalipse. Você já ouviu falar sobre uma coisa chamada quiasmo? Me permita aqui alguns segundos. Quiasmo é um esquema literário muito utilizado na literatura hebraica. E quero lembrar a você que, embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, o seu pensamento é um pensamento hebraico. E o quiasmo que é? Quando uma peça literária era composta, podia ser pequena ou grande, o quiasmo se dava quando o autor fazia com que a primeira parte do seu texto combinasse com a última parte, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima, e ele deixava no miolo, no recheio dessa peça, aquilo que de mais importante ou aquilo que ele gostaria de dar um destaque especial. Combinações das extremidades para um destaque central. Isso é quiasmo. Esquemas de você poder olhar para ele como uma estrutura, você consegue perceber uma estrutura quiástica. Então eu queria que você observasse no telão, você vê nos capítulos 1, 2 e 3, uma igreja militante sendo descrita. Já nos capítulos 21 e 22, do mesmo livro do Apocalipse, você vê essa igreja triunfante. Você vê dos capítulos 4 a 11 um tribunal divino sendo presidido. E você vê dos capítulos 13 a 20 um tribunal divino decidindo. O primeiro presidindo e o segundo decidindo. E o que a gente consegue encontrar nesse esquema aqui é o capítulo 12 como sendo o centro de todo esse drama. E o capítulo 12 é, sem dúvida nenhuma, considerado como o capítulo do grande conflito. Existe um outro detalhe também, porque se você for contar a quantidade de versos antes do capítulo 12, ou no centro do capítulo 12, depois da segunda metade do capítulo 12 até o capítulo 22, você vai perceber que há um equilíbrio, inclusive, de quantidade, e o capítulo 12, especialmente os versos 7 a 10, estão no centro do conteúdo do livro do Apocalipse, e ali você vê descrito o grande conflito.